Vamos falar agora das consequências do quebra-quebra provocado por extremistas na Praça dos Três Poderes. Além de todo o dano material, cara, o dano institucional, o dano aos cofres públicos, houve também dano artístico. Peças de artes únicas, raras, de grande valor, foram danificadas durante ataques aos palácios dos Três Poderes. Sobre esse assunto, cara, eu vou falar com Camila Andrade. Camila já tá ao vivo comigo. Camila, primeiro, bom dia pra você. Um bom dia pra você. As diversas imagens que vimos aí sobre ataques, gente, uma delas me chocou bastante, né? Um quadro do Di Cavalcante, avaliado em 15, 20 milhões de reais, foi furado por golpes de faca. Essa obra aí, ó, gente, e tantas outras foram danificadas. Eu quero saber o seguinte: podem ainda ser restauradas? Para quem fica esse custo? É com você. Bom dia, querido. Ótimo dia, Fred, para você e para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Pois é, esse é o desafio a partir de agora. A gente sabe que desde ontem os técnicos do IPHAN estão na sede dos Três Poderes, então fazendo um catálogo realmente ali, catalogando tudo o que foi destruído, não só essa depredação, claro, aos bens culturais, mas também a própria arquitetura. Brasília, a gente sabe que por si só é uma cidade completamente tombada, então há aqui um patrimônio histórico e cultural muito importante, inclusive reconhecido pela Unesco, por entidades internacionais, e dentro desses palácios especificamente, né, tanto do Palácio do Planalto, mas também das sedes do Poder Judiciário, o STF e do Congresso, há muitas peças que são valiosas para a nossa cultura, inclusive de artistas brasileiros. Para falar mais sobre isso, para a gente conseguir entender o tamanho desse prejuízo, você até citou uma obra de Di Cavalcante, eu trouxe aqui, a gente está com o Antônio Aversa, que é galerista, que trabalha com compra e venda de obras de artes e que pode, então, dizer para a gente, né, qual que é o valor. Inclusive, Antônio, eu já vou pedir licença e já adiantar aqui para quem está nos assistindo que esse quadro que está aqui atrás de nós, né, essa aquarela, ela pertence a Di Cavalcante. Então, primeiro eu queria que você dissesse para a gente sobre especificamente esse mural, As Mulatas, né, que acho que é uma das obras mais importantes que foi danificada, sobre esse artista, o Di Cavalcante. Dá para a gente mensurar o prejuízo disso? Ótima tarde. Olha, Camila, é um prejuízo, assim, inestimável, porque é uma obra com valor histórico imenso, é uma obra que existe a possibilidade de restauro, o que nos tranquiliza, mas que não será um restauro barato para os cofres públicos, e foi um dano muito grave, né? Uma obra que a gente tem uma avaliação dela hoje aí na faixa de 12, 13 milhões de reais, é um dos maiores artistas brasileiros, é uma obra que fazia parte do patrimônio, né, do povo brasileiro, e foi rasgada a facas. Graças a Deus, diferente dessa, não era um papel, então ela é pintada sobre tela e existe um restauro, né? Haverá uma reintelação, um processo demorado e muito caro, né? Mas graças a Deus existe uma possibilidade de recuperá-la, né? Diferente de outras peças que foram destruídas e que infelizmente agora só existirão, né, em fotos e em registros. Inclusive essa foi... Pois não. Eu queria só continuar falando dessa obra de Cavalcante, que ele está falando, que dá para ser recuperada, até por conta de ser em tela. Eu queria saber dele, depois dessa recuperação, ela perde valor por ser recuperada? A dúvida do Fred é se essa obra, né, apesar de poder ser recuperada, se depois dessa restauração ela perde valor por conta desse processo. Toda obra que passa por um processo de restauração, ela perde valor. Não é que ela perde valor, mas aquilo, infelizmente, não agregará um valor positivo ao trabalho, né? Um trabalho que está intacto, um trabalho que foi bem preservado, que era o caso daquele painel, altera o valor. Então, se um dia, eu espero que nosso Estado nunca, né, se disponha da obra, mas se um dia acontecer, com certeza o valor dela ficará inferior ao que vale hoje, inclusive por ela ter participado dessa situação, né? Porque um quadro, ele tem toda uma história por trás, né? A obra de arte, ela não existe apenas, ela tem toda uma história. Então, com certeza, por ela ter sido rasgada, nesse momento, nessa situação, isso interfere no valor da obra.
Fred, só para a gente complementar, essa obra aqui, só por curiosidade, que é uma aquarela também do Di Cavalcanti, ela está avaliada hoje em R$45 mil. Então, de fato, é um artista, um dos principais modernistas aqui do país. Ele faleceu, se eu não me engano, em 1976, que está, né, entre os principais, entre os grandes nomes da nossa cultura brasileira. Mas não só ele, a gente tem muitas outras obras de artes, peças que também foram depredadas, em alguns casos completamente destruídas, ao longo, então, dessa invasão no domingo à sede dos Três Poderes. E eu gostaria de pedir para o Antônio, que conhece bem, então, a realidade aqui da cultura brasileira, para citar alguns desses exemplos, né? O que mais você destacaria para além desse painel tão famoso? Olha, o relógio que foi presente de Luís XVI infelizmente é uma peça que foi perdida e é irrecuperável, né? Ela foi totalmente destruída. Só existe outro agora no Palácio de Versalhes. E é uma peça que, por exemplo, ela viu todos os mandatos presidenciais do Brasil e viu dois impérios, né? Dois reis, né? Imperadores, perdão. Então, assim, isso é uma perda inestimável. Nós vimos urinaram numa tapeçaria feita por Roberto Bulemarx. Uma escultura do Victor Brecheret sumiu, né? Os comerciantes de arte estão se mobilizando para ver se, caso alguém ofereça, para que falem com as autoridades competentes. E houve uma perda muito grande, o que poucas pessoas sabem, de mobiliário. As peças de Brasília, os móveis que adornam todos os órgãos públicos do Distrito Federal foram assinados pelos maiores moveleiros do mundo, né? Que são brasileiros. E hoje pegam cotações imensas em leilões internacionais. Mesas chegam a ser vendidas por 20, 30 mil dólares, a nível de estrangeiros virem comprar aqui para revender lá fora. Isso tudo também se perdeu, foi destruído. Comandas, enfim, foi um vitral da Mariane Perretti, foi destruído. Foi um atentado ao nosso patrimônio, né? À nossa história. Não que seja algo político, né? Não importa quem está no poder, mas aquilo é nosso, aquilo é patrimônio do povo brasileiro e muita coisa foi perdida. É isso, ele citou aqui muitos exemplos, Fred. A gente sabe que a maior parte, então, dessas peças de arte, elas vão sim poder ser restauradas, mas há alguns itens, como o Antônio já tinha adiantado para a gente, que não podem realmente passar por esse reparo, de fato se perderam. É o exemplo desse relógio, inclusive, que Exatamente. Você citou, né, Antônio? Um vaso Imari do século XVIII, que ficava no Salão Nobre do Supremo, um mobiliário que acompanha o Supremo desde os tempos do Império, muito antes de Brasília, que veio do Rio para cá de forma preservada, foi totalmente destruído. Um espelho, você não conserta um espelho, não existe restauro. O vaso Imari se perdeu em meio à água em milhões de pedaços, foi um presente de algum chefe de Estado. Aquele Salão Nobre, todas as obras de arte que o adornavam foram presentes de autoridades para o Brasil. Então, realmente, muita coisa se perdeu e, infelizmente, não será possível recuperá-las. E aí a gente se pergunta, né, Fred, quem é que vai pagar essa conta? Porque, afinal de contas, é um prejuízo para todos nós brasileiros. Era um patrimônio que pertencia a todos nós, que contava parte da nossa história. E foi justamente o questionamento que eu fiz mais cedo para uma advogada criminal com quem a gente conversou também. E o que ela disse é que, dentre os crimes que teriam sido cometidos, então, por esses invasores, está o crime de dano. Especificamente, esse é o termo, mas aí a gente tem a qualificadora, é um dano qualificado, porque justamente a vítima disso, esse dano teria sido causado contra o patrimônio brasileiro, o Estado brasileiro. Então, a gente também tem uma penalidade prevista para esse tipo de crime. Essas pessoas todas podem responder nas diferentes instâncias criminais, então, também civil, também administrativamente para quem for servidor público. E há aí a previsão, dentre as penalidades, de que seja feito ressarcimento aos cofres públicos. Mas é claro, Fred, já te entrego aí só para a gente complementar, que é impossível que alguém tenha condições de arcar com um prejuízo de 8 a 15 milhões, que é o valor, então, em que está sendo avaliado esse painel de Di Cavalcanti. Então, as medidas, elas vão ser paliativas, conforme a capacidade, inclusive, de pagamento para essas pessoas, ou seja, todos nós brasileiros, com certeza, vamos sair com um grande prejuízo, não só econômico, mas também cultural. Pois não? Camila, eu sei que tem pessoas que trabalham, inclusive, na Câmara, no Senado, no STF, para deixar essas obras aí sempre em bom estado, em perfeitas condições, inclusive. Mas eu queria saber se hoje, queria saber dele, do Antônio, se hoje a gente tem quem restaurar isso aí, se a Câmara tem quem restaurar, se o Senado tem quem restaurar, se o STF tem esse profissional, ou nós vamos ter que contratar profissionais para fazer isso.
Antônio, a dúvida do Fred é como é que vai ser feito esse restauro. A gente sabe que existem funcionários que já trabalham dentro das sedes desses poderes, que têm essa missão, né, esse trabalho de manter em bom estado todas essas peças, mas e agora? Quem é que fica responsável por isso? A gente vai precisar de ajuda? Quem de fato vai fazer essa restauração? Olha, essa restauração vai caber provavelmente ao órgão competente e a, por exemplo, né, peças que faziam parte do acervo do Senado, o diretor do Museu do Senado é quem é responsável. Com certeza existirá uma ajuda externa, né? Uma ajuda terceirizada de especialistas, porque eles possuem uma equipe não para restauração, mas sim para preservação daquele acervo. Então, eles provavelmente não têm a capacidade para fazer esse restauro. Eu até conheço alguns restauradores que já foram contactados para fazer, né, a avaliação, enfim, né, o trabalho, porque não é a mesma pessoa que restaura o quadro, que vai restaurar um móvel, que vai restaurar um tapete. São várias áreas diferentes e com certeza eles precisarão desse auxílio e não é um auxílio barato, é algo que vai ser muito caro porque demanda tintas importadas, enfim, tudo para que a obra tente voltar a ser o mais próximo, né, às obras do que se era. Inclusive é um trabalho que exige uma responsabilidade muito grande. Imensa, uma responsabilidade imensa, porque você vê aí pelo mundo todo, às vezes acontece principalmente com obras sacras, restauradores destruírem o patrimônio da humanidade tentando restaurar algo de forma errônea. Então, é uma responsabilidade, precisa-se de um profissional certo, até porque é a capital da República, né? E obras de um valor, literalmente, algumas peças inestimáveis. Esse relógio que se perdeu não tem preço. Uma coisa que nem em leilão lá fora você encontra. Então, realmente vai ser necessário um bom restauro, um restauro caro e minucioso. É isso. Então, só para complementar, Fred, lembrando que o Ministério da Cultura já, então, convocou todos esses técnicos do IPHAN. Eles começaram ontem esse trabalho para catalogar, então, para levantar tudo que foi destruído ou danificado ao longo dessa invasão no domingo. Esse trabalho está previsto para ser encerrado ainda hoje. E aí, sim, eles vão começar essa nova etapa, que é a etapa de restauração. E a Unesco já se posicionou, justamente porque Brasília está ali dentre os patrimônios, né, que são reconhecidos como patrimônios da humanidade pela própria Unesco. Então, se disponibilizou também a auxiliar nesse trabalho de restauro, que, como o Antônio falou, é um trabalho que exige muita dedicação, é muito minucioso e muito caro. Só para a gente ter uma ideia, mais cedo eu vi uma análise de especialistas que comentava que para apenas uma dessas obras que foi danificada, o valor ali do miligrama da tinta que deve ser usada custa R$800. Alguns miligramas, R$800. Então, realmente, vai ser um trabalho muito grande, muito caro e, no final das contas, parte ainda do que foi danificado não tem recuperação. Então, o prejuízo, sem dúvidas, vai ficar e vai manchar a nossa história. Fred? Pois é, Camila, deixa só voltando aqui, aproveitar que você falou dessas peças que não vão ser restauradas, né, que não tem condições de serem restauradas. A gente viu aí que a ministra Margarete Menezes fez uma visita, fez esse levantamento e que essas peças que não serão restauradas, elas vão para um acervo, né? Vão servir aí como uma memória, um memorial. Você tem informação sobre isso? Como isso vai ser feito e quando também, e onde a gente vai poder visitar esse memorial? Pois é, Nick, a gente ainda não tem esses detalhes justamente porque é um trabalho agora que é muito minucioso e é feito em etapas. A etapa atual é justamente essa do levantamento, entender de fato o que foi danificado, quanto foi danificado, então o que vai poder ser restaurado e o que não poderá ser restaurado. Como a previsão é que esse trabalho inicial se encerre hoje, esse levantamento completo, é a partir de amanhã então que a gente vai poder entender um pouquinho melhor sobre esse trabalho de restauro. Mas sim, é claro que essas peças mesmo sem a possibilidade de restauro, elas vão ser mantidas porque é um patrimônio da cultura brasileira, é um patrimônio do povo brasileiro. E aí eu já pergunto também aqui para você, Antônio, o que a gente pode esperar, né? A Nicole, ela fez um questionamento quanto para onde vão então essas peças que não vão poder ser restauradas, caso elas não sejam realmente, né, dispensadas como a gente imagina que não serão. Há uma ideia do que pode ser feito com esse material? Olha, por exemplo, o que se perdeu, o que não há restauro, na minha opinião, deveria ser mantido como uma lembrança, né, do que aconteceu, do atentado que aconteceu, que nunca antes foi visto na nossa história, alguém invadir as sedes do nosso poder, né, e destruir,
né? Destruir obras de arte, né? O patrimônio do povo brasileiro. Então eu acho que isso não pode ser esquecido, isso deve ser mantido. Não sim descartado como muita gente pensa que deve ser. Na minha opinião, isso deve ser mantido e guardado, e acredito que é o que deverá ser feito. Agora, por exemplo, com os restos do relógio, restos de mobiliário, enfim, pinturas que foram perdidas para sempre, eu acho que isso deve ser guardado como um símbolo dessa triste passagem da nossa história. E dá para a gente aprender alguma lição com isso? Eu acho que a lição que fica é que nós vemos que, infelizmente, parte da nossa população anda muito inculta e, infelizmente, não se valoriza mais a arte, né, e o nosso patrimônio. Eu conversando com a Camila mais cedo, tornei a falar, é muito triste porque, independente do poder, independente do ato, do que a pessoa deseja, aquilo era nosso, aquilo é um patrimônio do povo brasileiro, entendeu? São peças que fazem parte da nossa história, que nunca vai ser apagada. Nosso período que nós éramos um império, depois como república, o presente dos artistas, e as pessoas entraram lá e destruíram algo que é delas, que nos pertence, né? Elas destruíram o Brasil. Então eu acho que essa é a maior lição que fica. São pessoas que não valorizam cultura, não valorizam arte, não sabem nada nem de política nem de história, né? Porque literalmente depredaram a história, algo que não tem nada a ver com questões políticas ou qualquer outra coisa. Muito obrigada, Antônio, pelas suas informações. É isso, né, Fred, Nick? Realmente um episódio lamentável.